Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde, pois, então vem o joio? Você percebe bem que ali está dizendo que ele semeou uma boa semente. Não está dizendo que a semente era ruim. Ele, porém, lhes respondeu: Um inimigo é que fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que então que a gente vai e arranque o joio? Não, replicou ele, porque ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Então, para não ter esse risco de que, se ele arrancar o trigo junto, deixa crescer junto, deixai crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio, atai em feixes para serem queimados, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. E aí depois eles continuam dizendo, eles questionam por que Jesus fala tanto em parábola, né? E depois vem a explicação da parábola, porque eles pedem a explicação. Então ele responde, versículo 37 em diante: O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século. E os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Bem explicado. A parábola e a explicação do Senhor Jesus, ele agora, quando a gente desconecta, quando a gente desmembra, né, abre as portas, né, a gente consegue entender perfeitamente o que o Senhor Jesus falou. Entende, irmãos? Você vê que o joio está ali no meio do trigo. E antes da hora, se tirar o joio, pode ser que você tire um trigo junto. E aí fica uma vida pela outra vida, entendeu? E Deus falou, não, na hora certa, os anjos, o ceifeiro vai vir e vai fazer o trabalho na hora que tiver que fazer. Porque o Senhor é muito sábio, irmãos. No início, o joio, quando o trigo não tem a semente dentro, não tem fruto ainda, ele nasce em pé, igualzinho o joio. E aí você confunde um com o outro, irmão. Mas quando ele está maduro e tem o fruto dentro, o trigo ele faz assim, ó. E aí você consegue identificar claramente o que é joio e o que é trigo, sem tirar de forma enganosa. Tá entendendo por que tem que chegar na plenitude da colheita? Porque os servos de Deus, maduros, vão estar vestidos de roupa de saco, irmãos. Vão estar profetizando por 1.260 dias e depois mais na outra metade da última semana. Vão estar com o conhecimento certo, produzindo frutos a 100 por 1. Vão estar virados, dobrados, quebrantados, jejum, vestindo roupa de saco com roupa de testemunho, enquanto o joio vai estar de pé, colocando a marca da besta e usando o nome do Senhor em vão, blasfemando e confiando no oitavo rei. Não, interessante é o seguinte, né? Que a gente observa ali a conexão, né? Qual é a conexão? Lá em Apocalipse você vê Jesus vindo, você vê a nuvem, você vê os anjos, né? Ali na parábola você vê o Filho do Homem, o Pai emitindo a ordem, né? Você vê os anjos vindo com ele. Em Mateus capítulo 24, você vê Jesus falando que os anjos vão recolher das extremidades dos céus, e tem a ver com o que você falou, que joga, né, ali o trigo para cima. Jogou para cima aqui no Brasil, jogou para cima nos Estados Unidos. Cara, o anjo que vai recolher todo mundo, tudo que está no céu, jogado para o céu, ele vai recolher e vai levar lá para onde está Jesus. Né? De todas as extremidades do céu serão recolhidos e vai ser levado lá para onde está Jesus. E ali é que vai começar, então, né, a segunda parte, né, que essa primeira parte fala de arrebatamento, né, fala dos que eram para terem sido arrebatados e não foram arrebatados, logo já está condenado, né, não tem condições de ser nação, né, e aí entra a segunda parte da história, que é a vindima. Né?
Olha só, Apocalipse 14, do versículo 14 em diante. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: Toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que está sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Amém. Né? Olha, é um texto que mostra aqui muitas coisas, né? Primeiro, porque está revelando que Jesus vem assim como ele subiu. Ele subiu quando todos estavam vendo ele subindo, uma nuvem o levou e agora uma nuvem branca, né, o traz de volta. Isso a gente já pode linkar com diversos textos, inclusive a de 2 Tessalonicenses capítulo 4, que vai falar que ele vem, que nós nos encontraremos com ele entre nuvens. Então a nuvem está ali já, né, sempre fazendo parte do cenário, né, enfeitando o cenário ali, a nuvem está sempre fazendo parte ali. Né? Isso também mostra que está no nosso céu, já chegou no nosso céu, né? Porque não tem nuvem no espaço sideral. Essa nuvem aí é o espaço nosso, e ele está aqui. Já estão vendo ele, já se apresentou. Tá? Ele vai dizer o seguinte: e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, né? Ou seja, uma pessoa com forma humana. É isso que o texto está dizendo. Tendo na cabeça uma coroa, porque ele é rei, né? Uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice afiada. O texto já é autoexplicativo, né? Já para ele fazer o quê? A própria ceifa, né? Ali, a ceifa ele vai trabalhar focado agora muito mais aqui nesse verso, tá? Nesse verso aqui, né? Sobre aqueles que estão amadurecidos. Agora tem dois tipos de amadurecimento aqui, hein? Né? Tem um que amadurece na fé e tem os que já estão prontos para serem lançados no fogo. Né? Um amadureceu para o bem, outro amadureceu para o mal. Toda a terra está pronta. Né? Tudo já está preparado. É como se ele estivesse dizendo isso. Está tudo preparado. Tá? A gente vai pegar um grupo, vai colocar aqui com a gente, o outro não. Aí vai dizer o seguinte: outro anjo saiu do santuário. Olha que interessante, né? Outro anjo saiu do santuário. Se você for ver nos versos anteriores, já estavam saindo anjos, né, do santuário. Um outro detalhe: Jesus também estava no santuário, né? E ele acaba de sair do santuário. E aí esse anjo dá um grito, né? Ele diz assim: olha, aquele que se achava sentado, gritando em grande voz para aquele, né, que se achava sentado sobre a nuvem. Ele está gritando. Tem gente que diz que ele está dando ordem, né? Como se tivesse: Jesus, vai lá que eu estou mandando. Não é isso. Ele está dando uma informação, né? Ó, toma a tua foice, ceifa, pois já chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Então ele está dizendo o seguinte: olha, tanto o trigo, né, quanto o joio, né? Aqui já usa uma outra figura de linguagem, já usa a uva, né? Todos eles já estão prontos, já estão preparados para serem arrebatados e para ser julgado, né? Já está tudo preparado já pode vir, né? Já está pronto o momento da ceifa. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Como é que ela foi ceifada, gente? Ela foi ceifada no dia do Senhor. Isso aqui é o dia do Senhor, ele está ceifando, né? Ele está arrebatando a igreja e ele está exercendo o juízo sobre as nações. A gente vai entrar em mais detalhes sobre isso, porque tem a questão do último dia, tem a questão do fim do mundo, né? A gente vai se aprofundar mais um pouco nisso daí. Bom, que a gente tem que começar a descodificar aqui o entendimento do que é a ceifa, né? Do que essa ceifa você está vendo ali que está falando de uma seara, de uma ceifa, e que desde o princípio, quando Jesus ele estava aqui na Terra na sua primeira vinda, ele dizia que a seara estava pronta, né?
e que essa seara ela tem sido plantada, tem sido cuidada desde os profetas, depois os apóstolos, e depois ele próprio, né? Veio na parábola da mulher samaritana, no final ele fala: levante a cabeça e olhe os campos, a seara está pronta. Vocês estão colhendo aquilo que não foi que vocês plantaram, mas ele estava se referindo aos profetas, estava se referindo a homens que, pelo Espírito de Deus, profetizaram e prepararam até o último profeta, que foi João Batista, que anunciou a primeira vinda de Jesus. Então, a seara ela veio sendo plantada desde a antiguidade e tem sido plantada até os dias de hoje. Tem irmãos que estão sendo plantados ainda, estão sendo plantados, vão nascer, vão brotar, vão começar a dar fruto, e isso vai acontecer até o início da última semana de Daniel, quando tem o último selamento ali e fecha a porta. Então essa seara ela vai estar sendo plantada, vai crescer, vai dar fruto, vai ser marcada ali, né? O limite dessa seara vai fechar a porta da graça, e aí vem a chuva serôdia, aquela chuva que vai fazer aquilo ali amadurecer, né? Aquilo vai amadurecer, e esse amadurecimento vai se dar até o final da última semana. Muitos vão amadurecer antes, outros vão amadurecer depois. Mas o fato é que esse amadurecimento ele vai acontecendo ali, entendeu? Os maduros que vão amadurecer primeiro, esses vão profetizar, vão acordar outros, vão fazer outros se despertarem, se aprontarem para fazer parte de um todo que vai continuar profetizando até o final da última semana. Tá todo mundo de acordo aí comigo? Não, estou falando besteira, irmãos. É isso aí. Não, é isso mesmo. Então, você vai vendo que quando chegar esse momento de Apocalipse 14, que é a hora do arrebatamento, e o arrebatamento, irmão, arrebatar é arrancar, é tirar com força. E essa ceifada que o Senhor dá é para arrancar, é para debulhar o trigo, para tirar o trigo da terra, mesmo o trigo. A igreja é a hora do arrebatamento, é a hora que o Senhor vem ceifar, vem colher o trigo. Aquele trigo que tinha uma semente que foi preciso morrer, e para que desse muito fruto, que era o próprio Senhor Jesus, então agora deu fruto, o fruto está ali pronto para ser colhido, maduro, e o Senhor está vindo colher. Ele é esse que está com a ceifa na mão, com a ceifa na mão para ceifar, pronto para ceifar a colheita que está madura. Então você vê ali que é a hora do arrebatamento, é o dia do Senhor, é a hora em que os mortos ressuscitarão, todos seremos glorificados, transformados e arrebatados no piscar de olhos. Então você vê que tudo acontece no piscar de olhos, é a hora que é a ceifa. Então isso é que está dizendo o texto ali. E no meio desse trigo, irmãos, tem o joio. Tem joio no meio do trigo. E assim, no meu entendimento, tá? No meu entendimento, esse joio está falando de homens de Deus que não foram aprovados. Eu vejo porque eles estão crescendo juntos, crescendo na mesma seara. E Deus deixa isso ali. Mas vai ter uma hora em que, na hora da ceifa, que for cortado, e aí você tem que olhar para a figura agrícola para você entender o que é o debulhar do trigo, e vocês vão entender perfeitamente quando a gente ler a parábola, e vocês vão ver que eu tenho um texto também de Amós que eu vou ler aqui, Amós 9, você vai ver que o Senhor ele vai debulhar o trigo, e o grão do trigo que vai ser debulhado não vai voltar nenhum a cair no chão. Porém, essa palha vai se perder pelo vento e vai cair no chão. E a palha é o joio. E o joio não vai se misturar com a semente, o fruto do trigo. Então você vê que a gente está falando de um contexto da igreja, do corpo de Cristo. E você vai ver que no meio do corpo de Cristo ali existem a igreja que não é uma parte da igreja que não vai ser vencedora, como as virgens nécias. As prudentes estão junto com as nécias. Mas na hora do grito, que todas acordam, uma parte tem azeite e a outra parte não tem azeite. Uma parte está santificada e tem a palavra profética para até o final, e uma outra não tem. Mas estavam juntas e eram
o trigo e o joio são muito parecidos, mas o que diferencia um do outro é exatamente essa imagem que está aqui atrás de mim, a ver se vocês vão conseguir ver. Ó. O trigo, ele se dobra porque tem fruto dentro. Mas o joio, ele fica em pé, porque não tem fruto. Então, os servos de Deus, os que são fiéis, eles se dobram, se submetem, são servos, obedecem. E o joio não. O joio permanece de pé. E todo o joio que tiver no meio do trigo, ele vai ser ceifado e queimado, mas não vai ser levado para o armazém. Não vai estar junto com o Senhor, mas sim separado para ser queimado como palha. Quando a gente olha bem por essa parábola, interessante é que parece que mesmo aceitando a marca, eles acreditam que são trigo até o final. Isso aí. Parece que eles vão crescendo até o final. Não, nós estamos esperando. E na verdade não, vão ser ceifados e recolhidos para ser queimados. E você vê que o Senhor Jesus olha no olho deles e fala, e eles no tribunal de Cristo, eles vão tentar se defender. Senhor, mas em teu nome nós curamos, profetizamos, expelimos demônios. Afasta-te de mim, você, porque você tem iniquidade. E aí vão ser queimados vivos no lago de fogo e enxofre. Aparta-te de mim. E aí eles são jogados... Tem várias parábolas na Escritura que você vê que no final eles vão para um lugar onde tem choro e ranger de dentes. Você vê que esses... E o juízo, irmãos, no tribunal de Cristo vai começar com os de casa. Então você vê que o Senhor vai dar a cada um segundo as suas obras. O galardão é segundo as suas obras. Muitas nações, poucas nações para reinar. E aquele que não fez nada, que não produziu fruto, esse é arrancado e é lançado na fogueira. É o que está escrito. E está falando da igreja, do mesmo contexto de quem é a igreja. Existe igreja que vence e igreja que perde. Por isso está lá em Apocalipse 2, todas as promessas às 7 igrejas, ao vencedor, aquele que perseverar, aquele que guardar as minhas ordens até o fim. A esse eu darei a coroa da vida, a esse sentará à minha direita, assim como eu venci, sentei à direita do trono de meu Pai. A esse eu farei coluna do meu santuário, e mais de lá será arrancado. A esse eu jamais riscarei o nome do livro da vida. A esse eu confessarei o nome diante do Pai. Então, todas essas promessas têm um condicional se. Por que tem o se? Porque tem vencedores e tem perdedores. Tem joio e tem trigo. E eu vejo essa palavra do trigo direcionada à igreja. Joio e trigo. Apóstatas e fiéis até o fim. Servos fiéis e servos infiéis. Eu vou ler um texto aqui, irmãos, rápido, porque eu acho que já é a hora de falar disso. Que está lá em Amós, no capítulo 9. Diz assim, ó, a partir do verso 8. Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador. Que reino? O reino da besta. E eu destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor. Porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode o trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Olha aí o arrebatamento da casa de Israel entre as nações. A gente não vai estar no deserto entre as nações, irmãos? Ele não vai poupar alguns da casa de Israel entre todas as nações? Vai. Só que na hora do arrebatamento ele vai sacudir a casa de Israel como se faz no trigo, quando sacode o trigo no crivo. Você se lembra daquela peneirona que tem, que o plantador lá de trigo faz quando ele vai colher? Ele pega aquela peneira gigante, bota o trigo ali, sacode ele, joga para o alto, pega de novo. Quando ele joga para o alto e pega de novo, a palha voa. Ela se espalha e cai no chão. E fica só o trigo, só o grão. E volta, e o grão de trigo não cai no chão. Cai na peneira do Senhor. Cai na peneira daquele que está debulhando. Mas a palha voa e vai no chão. Não serve para nada a palha. Ela vai ser depois colhida, catada, amarrada e queimada. E aí o Senhor está falando isso aqui. Ele está dizendo... assim como se sacode no crivo, eu farei com todas as nações, sacudirei a casa de Israel dentre as nações, assim como se sacode no crivo, o trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Ou seja, aquele que foi arrebatado não volta para cair na terra, só volta depois de colhido com o seu senhor.
todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os quais dizem, o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. Aí aqui nesse texto, todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, porque eles estão dizendo assim, o mal não nos alcança e nem nos encontrará, porque estão se garantindo no 8º rei, estão se garantindo no reino da besta, estão se garantindo no falso profeta, naquele que diz que paz para todo mundo, que acha que tem as coisas sob controle, boca insolente, que fala blasfema contra Deus, e ele enche o coração das nações dessa falácia. E eles estão se garantindo, nenhum mal nos acontecerá, porque nós temos um imperador, nós temos um rei sobre nós, um falso Deus, um Deus com nome estranho, que nos garante tudo isso, e nada vai nos acontecer. Aí o Senhor vem e vai os ferir com a sua espada. Que espada é essa, irmãos? A espada que sai da sua boca, a espada com a qual ele vai ferir todas as nações da terra.